Todo ser humano é um universo em miniatura. Esta é a ordem do Senhor. Estamos vivendo um período de portas fechadas. Os céus estão fechados para nós. E os sábios entre os pastores já têm nos alertado que isso se trata de um castigo divino, mas por ora temos sido mantidos pela misericórdia do Senhor, pois Ele ainda não tem nos castigado conforme os nossos desvios. Esta é a ordem do Senhor. A motivação cristã da nação não tem refletido a nossa missão. Nossa personalidade tem sido comprometida pelos interesses seculares. Temos buscado segurança e prosperidade conforme os valores divulgados pelas mídias sociais, pelo cinema, pela televisão por assinatura e muitos outros. Deixamos o serviço religioso de lado, deixamos nossas responsabilidades cristãs para trás e não mais temos procurado a vontade do Pai Celestial. Esta é a ordem do Senhor. Nesse ano de 2022, o novo de Deus estará acessível para aqueles que livremente se fizerem voluntários para cumprir suas obrigações cristãs, separando um tempo para a devoção dominical, para a adoração, para o estudo bíblico, para as ofertas e para o evangelismo, e para que os dízimos cheguem aos sacerdotes do Senhor. Esta é a ordem do Senhor. E aquele que não busca a santificação, o serviço eclesiástico, o estudo devocional da Bíblia, para esse somente resta a imundície e o pecado e toda a forma de desejo egoísta e maligno. Devemos nos afastar dos meios que pretendem apagar nosso sentimento de fervor religioso. Devemos resistir àqueles que desejam nos reduzir em nossa espiritualidade, tentando nos desanimar de planejar e realizar, pois que todo aquele que tem o Filho de Deus é capaz de dar muito fruto para o reino, é capaz de multiplicar em número e qualidade, em número ponderado pela qualidade, pois a obra do Senhor é grandiosa, maior do que temos vivido até então, pois nós definitivamente não temos desempenhado sequer o vestígio das suas promessas. Esta é a ordem do Senhor. Esta é a ordem do Senhor. Nossos inimigos estão no mundo invisível. Os anjos que não guardaram o seu principado, esses agentes da rebelião e do motim, tentam nos afastar e provocar desunião para segurar a obra de Deus. Estes querem que você deixe a sua congregação, querem influenciar suas escolhas para que você se afaste dos interesses do reino. Porém, se as nossas posições estiverem pautadas pelo documento sagrado, também o nosso pensamento será como o pensamento do Filho de Deus. E teremos então uma só linguagem e uma só visão. Onde há muitas linguagens e muitas visões, certamente não está o Espírito do Senhor. Esta é a ordem do Senhor, deixando de lado muitos dos nossos valores e sentimentos pessoais e individuais que em nada têm colaborado para a edificação da obra do Senhor. Vamos voltar atrás das nossas posições, pois temos, por causa do medo e na busca por segurança material, colocado as questões materiais em primeiro, e o reino dos céus tem sido roubado e negligenciado. Não se entregue ao engano. É certo que quando alguém se afasta dos interesses da congregação dos santos, mais ainda esmurecerá a sua convicção. E por fim, a fé sem obras será morta. Esta é a ordem do Senhor. Não permita que ninguém te roube a confiança na interpretação literal e pura das Escrituras Sagradas, que nos manda que nos separemos do mundo e que nos constrange a não termos amizade e associação com os devassos, adúlteros, sodomitas e afins. Esta é a ordem do Senhor. Não há valor em deixar de congregar. A amizade com o mundo provoca a inimizade com o Filho de Deus. Aquele que troca os irmãos da fé pelas amizades do mundo não ficará sem castigo. Um imundo procura outro imundo. O descrente gera a descrença. Não há utilidade em confraternizar com os filhos de Belial, como muitos têm feito, enquanto desprezam
valorizam a reunião entre os santificados em Cristo. Mesmo as frequências nas nossas reuniões virtuais têm sido vergonhosa. Temos cometido injustiça com os nossos pastores que vivem do dízimo. O efeito da justiça será a paz. O efeito da justiça será a paz. Congregar e ofertar na obra de Deus não é uma ação facultativa e feita com improviso, mas antes é obrigação de todo aquele que se diz cristão na nação. Nossas dúvidas enquanto a isso devem ser superadas pelo documento bíblico, que não pode ser negligenciado em nenhum tio e nenhuma vírgula. Esta é a ordem do Senhor. Adote o novo de Deus em favor de si mesmo e da sua família. Seja responsável com a obra de Deus, conforme te for possível, seja no presencial ou no virtual. Se a apostasia continuar a se espalhar na nação, não há como prever os males que virão sobre todos nós, sobre justos e injustos. Porém, o Senhor dará livramento para aqueles que se apegarem à sua justiça. O efeito da justiça será a paz. O efeito da justiça será a paz. Pois é por meio das obras que permitimos o desenvolvimento da nossa salvação. É certo que sem obras, de forma alguma seremos salvos, pois diferente do criminoso da cruz, nossos braços e pernas estão livres para obedecer a Deus. De outra forma, se estivessem pregados no madeiro, em boa fé ao lado do Filho de Deus, então eu lhes diria que a salvação é pela fé e não pelas obras. Porém, todo aquele que não está assim preso, certamente será cobrado do muito que poderia ter feito e não fez. Na sua negligência é revelado que não é salvo. Ainda que com a boca diga que ama o Filho de Deus, com as suas mãos livres da cruz, demonstra que não está disposto a seguir seus ensinamentos. Esta é a ordem do Senhor. É dessa maneira que venceremos as circunstâncias no decorrer desse ano, pois o Filho de Deus já separou aqueles que irão vencer e aqueles que vão perder. Porém, é melhor perder no Mashiach do que vencer em Belial, pois no dia do juízo, todas essas coisas serão pesadas. Aquele que já abriu mão de carreira, de filhos, de pai, de mãe e das vaidades da vida, se o fez em boa fé, esse receberá em dobro ainda nessa vida. Esse não pode ser tocado por Belial, mas aquele que abriu mão da obra de Deus por ter medo de perder sua casa, bens, profissão, filhos e filhas, esse já pertence a Belial. Esse pode ou não sofrer falta visível, porém sua alma já está comprometida. Esta é a ordem do Senhor. Não é isso que disse o faraó, que os hebreus desejavam escapar dos seus trabalhos e por isso pediam para servir ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, que do contrário os feriria com doenças e pragas e ira? Pois dobrem o trabalho dos hebreus e eles esquecerão do Senhor, disse o faraó. O jugo do Egito é o primeiro castigo daqueles que temem mais a ordem dos homens do que a ordem divina. Esta é a ordem do Senhor. As necessidades materiais, para nós, filhos de Deus, são apenas detalhes da vida terrena, que seguem com muita naturalidade na vida daqueles que realmente creem no Messias, pois está escrito: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua semente, os seus filhos, mendigando o seu pão. Este é o novo de Deus, seja presencial, virtual ou semipresencial, que te fará satisfeito e próspero em 2022, pois o documento sagrado nos garante que Deus tem provido os seus servos desde os tempos mais remotos que se tem notícia. Mas aquele que confia no novo de Belial, esse não pode confiar no novo de Deus. Dentre os embaraços que devemos remover, não deixe de guardar o dia do Senhor nesse
esse ano de 2022, comprometendo o dia da congregação por questões seculares, utilizando a desculpa que for, se esforcem pela reunião cristã aos domingos, que é o memorial evangélico da ressurreição do Senhor. Esta é a ordem do Senhor. Assim como o judeu é obrigado a consagrar o sábado, nós devemos, de forma livre e voluntária, consagrar ao Senhor os nossos domingos, envolvendo toda a família, pois se dissermos que estamos acima da lei, pois andamos em espírito, como é que fazemos menos do que aqueles que se dizem estar debaixo da lei? Até quando estaremos sem lei para com Cristo? Arrumamos desculpas para atender às nossas verdadeiras prioridades. Nos comprometemos com duas partes ao mesmo tempo, para depois nos livrarmos de ambas as partes. Será que o Senhor não verá isso? Será que o Senhor não castigará eventualmente aquele que age com falsidade? Ainda que dê um tempo para o arrependimento, certamente o Senhor trará por fim a ira. Esta é a ordem do Senhor. As respostas pelas orações virão no Filho de Deus. Em 2022, Ele irá certamente atender às nossas angústias. Porém, Ele nos atende na mesma medida em que confiamos nele, abandonando as nossas amizades com pessoas mundanas, que já ouviram o Evangelho e não querem saber de Deus. A única razão dessas pessoas estarem com vocês é para te constranger, para que você tenha vergonha de falar contra o pecado e para que você venha contradizer os preceitos bíblicos. O novo de Deus é para novas criaturas, para aqueles que refutam as ideias contrárias à fé e para os que se esforçam para manter um coletivo apropriado entre cristãos e que não aceitam a movimentação anticristã que se derramou sobre o país, trazendo sobre nós a culpa e permitindo esse vírus e os seus desdobramentos. A posição do cristão não pode ser dupla. Não se comprometa com Deus para favorecer as atitudes vergonhosas daqueles que levantam as bandeiras da rebelião e do amor ao pecado. Ao final desse ano, teremos as nossas recompensas no Senhor, seremos satisfeitos nele, assim como disse Neemias por 2 vezes: Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que fiz à casa do meu Deus e as suas observâncias. Pois refutei os judeus que faziam negócios em dia de sábado e aqueles que tomaram esposas entre os idólatras e pecadores. Essa é a postura coerente para o nosso ano. Esse é o novo que Deus tem por legítimo para nós, que deixemos as congregações de Belial e retornemos para a congregação do Mashiach. Lembrem-se do Filho de Deus ao firmar compromissos e metas. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar na sua agenda e o demais apenas na disposição dos compromissos eclesiásticos. Os servos de Deus não fazem caso de aplausos e reconhecimento, mas a colaboração e o amor que é de fato e não só de boca, certamente tem faltado entre os da fé. Estamos em busca de colaboração. Seja justo com o seu pastor e certifique-se de que suas ofertas têm chegado a ele, para que Deus não te tenha por ladrão. Te desejo uma semana abençoada e que o Mashiach resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e que ele levante o seu rosto na presença dos seus inimigos, te livrando de toda forma de mal. Esta é a ordem do Senhor. תכתבי אותי ואומר בין הצלילים כמו מים קרירים ב-38 Eu sou Rafael Diniz de Souza e eu gostaria de te apresentar o meu estudo bíblico Livrai-nos de todo o mal.